Aos 31 anos, Chalino Sanches já era um artista consagrado. Seu carisma e perseverança o levaram a gravar discos e fazer turnês nos Estados Unidos da América e México. Ainda assim, ele não se esquecia de sua terra natal, Sinaloa, que não visitava há anos. Família e amigos aconselharam a não voltar, pois o lugar seguia tão perigoso quanto na infância dele. Mas Chalino desejava voltar para sua terra já como uma figura consagrada. Dessa forma, em 15 de maio de 1992, ele subiu ao palco do Salão Bugambilhas. No começo, tudo estava indo bem, com a carga emocional esperada por parte do vocalista ao estar novamente diante do que ele considerava seu povo. Ele abriu com músicas como O General e Sargento, que o consagraram, e o público estava animado. Chalino tirou fotos com todos os fãs que subiam ao palco para cumprimentá-lo. As câmeras registravam um verdadeiro retorno glorioso, ou pelo menos era o que parecia. Quando ele cantou um de seus maiores sucessos, Alma Enamorada, Chalino recebeu uma carta entregue por um assistente. Após ler, seu rosto e gestos mudaram. Apesar da banda seguir tocando, o astro guardou o bilhete e continuou, mas todos notaram que ele já não era o mesmo. Ele não conseguia disfarçar que algo havia se apagado dentro dele, mesmo faltando algumas músicas. A festa tinha acabado. A inquietação de Chalino também ficou evidente para sua equipe quando se reuniu com ele no camarim após o show. Alguns músicos perguntaram se ele estava mal. Ele disse que estava bem e sorriu, mas não parecia convencido. Ninguém imaginava que aquele enigma era apenas o prólogo de um fato assustador. Mas não vamos nos adiantar. A relação entre a música e o narcotráfico não é novidade. Alguns gêneros musicais, como hip hop, reggaeton e principalmente o corrido, tratam esse tema com crueza, honestidade e polêmica. Este último costuma ser escolhido para contar abertamente histórias de personagens ou eventos do ambiente do narcotráfico com uma forte carga épica, às vezes até de forma reivindicativa. Nos anos 90, um cantor mexicano elevou os corridos a outro nível. Em pouco tempo ele conquistou fama, estabilidade financeira, admiradores e respeito, mas enfrentava um lado obscuro que o consumiu. Será que Chalino havia deixado seu passado para trás? Compor músicas para narcotraficantes determinou seu destino? Qual foi a relação entre o atentado que tirou sua vida e um ataque anterior que havia lhe deixado graves sequelas? Para responder a essas e outras perguntas, vamos voltar ao dia 16 de maio de 1992, quando ele morreu. Chalino Sanches. Rosalino Sanches Félix nasceu em 30 de agosto de 1960 no rancho El Guayabo, no município de Cuauhtémoc, Guiliacán, Sinaloa, região mexicana ligada ao perigo e criminalidade. O protagonista desta história entendeu isso desde o berço. Antes de enfrentar o mundo, Rosalino sofreu dentro de casa. Seus pais trabalhavam o dia inteiro para garantir comida para ele e seus 9 irmãos. Tudo piorou quando ele fez 6 anos. E seu pai morreu após cair de uma árvore. A situação econômica ficou alarmante, obrigando todos a trabalhar em qualquer coisa, apesar da desordem. Ainda criança, Rosalino deixou a escola para ajudar na colheita do milho. Era um ambiente difícil, onde todos eram maiores e mais fortes. Ele contava com Armando, seu irmão mais velho e figura paterna, mas ainda assim precisou adotar um caráter duro para sobreviver. Para começar, ele odiava que o chamassem pelo seu nome, por isso adotou o apelido de Chalino. Apesar de tudo, ele não se deixou consumir pelo ambiente hostil e desde pequeno recusou-se a viver só para sobreviver. Tinha que haver algo mais lá fora e ele descobriu isso através da música. No rancho, sempre tocavam corridos que emocionavam até os mais durões. O pequeno também se encantou com melodias e letras que contavam feitos e fatos extraordinários. Em pouco tempo, ele já cantava essas músicas em aniversários, quermesses e outras festas da região. Chalino sonhava em ser como os protagonistas dos corridos e ele conseguiria, mas não sem antes passar por certos pesadelos. Aos 15 anos, Chalino soube que sua irmã Juana havia sido abusada. O jovem não teve dificuldades em conseguir uma arma, assim como não hesitou na hora de tirar a vida do agressor. Assim, tornou-se mais um personagem sombrio do rancho e isso o atormentou. Para evitar vingança, ele e os irmãos precisaram deixar a cidade. Seu destino imediato foi Tijuana. Lá, ele ganhou algum dinheiro ajudando a contrabandear imigrantes ilegais para os Estados Unidos.
Do outro lado da fronteira, o ambiente também era difícil, mas ele conseguiu seguir em frente. Ele passou por cidades de Washington e Oregon, fazendo todo tipo de trabalho que um latino recém-chegado conseguia. Em 1983, ele foi morar com uma tia em Inglewood, sudoeste de Los Angeles. Embora tenha trabalhado como lavador de pratos e vendedor de carros, ele ganhava mais dinheiro como traficante de substâncias proibidas. Quando não estava vendendo, ele mesmo consumia as substâncias. Durante aqueles anos difíceis nos Estados Unidos, Chalino nunca deixou a música de lado. Ele estava sempre escrevendo e cantando. Ele também se alegrou ao conhecer Marisela Valejos, apresentada por um primo por quem se apaixonou. Mas meses depois, a situação ficou ainda mais complicada. Sua amada estava grávida de 4 meses quando decidiram se casar. A chegada do primeiro filho aumentou a pressão sobre Chalino, que buscou sustentar a família. De novo, ele precisou decidir: agir rápido contra a fome ou fazer o certo. Sua decisão pode não ter sido a melhor. Você e seu irmão Armando aceitaram trabalhar na fronteira como coiotes. Resumindo, eles traziam pessoas sem documentos ilegalmente para o país norte-americano. Mas isso não durou muito tempo. No início de 1984, ambos foram detidos e obrigados a passar um tempo na prisão. Perder o nascimento do seu filho por estar atrás das grades foi uma das coisas que Chalino não conseguiu se perdoar. Por isso, ao ser libertado 10 meses depois, decidiu assumir o controle da vida e abandonar os vícios. Depois de épocas de fuga e incerteza, Chalino havia encontrado alegria na música e na família que acabara de formar. Agora com 2 filhos, Adam e Cynthia. No entanto, o horror voltou a nocauteá-lo. Em 5 de dezembro de 1984, seu irmão Armando foi morto em um hotel de Tijuana. O culpado parecia ser o antepassado, sócio antigo em busca de vingança. Para Chalino, só importava terem tirado sua figura paterna, deixando-o devastado. Mas dessa vez ele usou esses sentimentos para fazer música. Assim ele compôs o corrido Armando, que acabaria se tornando uma de suas composições mais emblemáticas e a chave para alcançar a glória. Entre shows e aplausos, Chalino ainda precisava sobreviver como podia. Não era fácil sustentar sua família e o dinheiro nunca era suficiente. Ele continuou cometendo pequenos delitos até ser pego pela polícia. Ele cumpriu alguns meses de prisão na penitenciária estadual de La Mesa, em Tijuana. Atrás das grades, Chalino mostrou força e que ninguém podia enfrentá-lo, mas também revelou seu lado sensível. Ele canalizou dor e raiva compondo novos corridos, que narravam histórias de sobrevivência, não façanhas. A profundidade das letras e o sentimento que ele colocava ao cantá-las emocionaram os outros detentos, entre eles, alguns dos traficantes mais temidos da Califórnia. No pátio da penitenciária, eles se aproximavam dele para pedir que ele compusesse músicas sobre eles, contando suas vivências e suas proezas no submundo. Em troca, pagavam-no com dinheiro, joias, relógios e armas, tornando-o o compositor oficial de La Mesa. Naqueles dias, preso, Chalino finalmente entendeu que a música poderia ser sua ferramenta para mudar uma vida marcada pela carência e pela criminalidade. Após sair em liberdade e reencontrar Marisela e os filhos, ele passou a se apresentar em pequenos bares de Los Angeles. Assim que ele começava a cantar seus corridos, todos os presentes paravam de comer ou conversar para prestar atenção nele. Esse rapaz tinha algo especial e era inegável que sabia transformar suas tristezas em feitos artísticos. Logo conquistou espaço em bares e teatros. Ele causou um boca a boca na comunidade latina da Califórnia e, a cada apresentação, ganhava mais reconhecimento e confiança. Chalino virou a voz dos marginalizados e excluídos. Dos corridos que compôs, nenhum era tão especial para ele quanto Armando. Ele percebia como os espectadores se comoviam com aquela catarse em música. Entre essas pessoas comovidas, havia alguém ligado ao mundo da música que mudaria sua vida. Obrigado. Em 1985, o futuro de Chalino começou a brilhar. Depois de um show, um assistente de Angel Parra, empresário e dono do estúdio Sun Angel, um dos estúdios de cinema, televisão e música mais antigos do México, se aproximou dele. Um esperançoso Chalino foi a uma reunião no escritório de Parra, que logo o encheu de elogios e disse que queria trabalhar com ele. O jovem se surpreendeu com a oportunidade, mas não escondeu saber pouco sobre música. Outra verdade era inegável.
Sua voz não era virtuosa, mas sua paixão e talento para compor eram evidentes. Parra percebeu que só precisava lapidar esse diamante bruto. Por isso, ele deu a chance de gravar uma demo em cassete com os Quatro da Fronteira, grupo que também apadrinhava. O cantor se deu bem com eles, mas inicialmente ficou acertado que ele apenas escreveria as letras. Mesmo assim, Francisco Quintero, cantor da banda, disse que ele próprio deveria cantar seus corridos. Era um material muito dele, que ninguém mais poderia fazer. Com apoio do estúdio San Angel, Chalino deixou trabalhos menores e o narcotráfico para focar na música. Entre 1986 e 1987, ele gravou 15 músicas encomendadas por clientes de identidade desconhecida, que, segundo a crença popular, na verdade eram pessoas ligadas ao narcotráfico. Acreditava-se que ele nunca havia perdido contato com os crimes da mesa e que, por meio deles, havia conhecido outros gangsters. Algo dessa história era certo. As gravações eram produzidas em poucas unidades e as fitas cassete sem identificação eram para um público bem específico. Parra autorizou a produção de 300 fitas cassete que Chalino vendia no porta-malas do carro ou em mercados de pulgas. E quando ele se apresentava em clubes, batizados ou festas de 15 anos, Chalino conseguiu melhorar a vida da família, independentemente do destino do material. Ele não queria que ela enfrentasse a pobreza que ele viveu na infância. Em 1989, Chalino já era conhecido em Los Angeles e no México. Ele manteve seu jeito de homem do campo como marca principal de identidade. Era comum vê-lo com paletós nortenhos, anéis, botas, chapéus, correntes de ouro e um item que intimidava, uma arma. Muitos se perguntavam se ela estava carregada. Isso seria descoberto depois. O sucesso de Chalino lhe deu mais controle sobre sua carreira. Ele passou a produzir e vender fitas cassete em pequenas quantidades, diretamente ou por contatos. Sua determinação e visão empresarial foram essenciais para transformar um artista em estrela. Ele foi além de restaurantes e eventos, apresentando-se em palcos e registrando sua obra além de fitas cassete. Ele conseguiu negociar com gravadoras para gravar uma série de discos como O Bandido Generoso, O Galo de Sinaloa, Alma Apaixonada e Neves de Janeiro. Mas acima de tudo, Chalino se destacou pelo seu humanismo. Seus sucessos na música não o afastaram da família. Ele foi um marido e pai amoroso e presente. Ele priorizava mais o aniversário de um ente querido do que um show. Igualmente importante era estar perto dos fãs, que o acompanhavam em todos os shows. O astro assinava autógrafos, tirava fotos e nos shows aceitava bilhetes com causos para contar na hora. Pela qualidade e quantidade de sua produção, Chalino recebeu o apelido de O Rei dos Corridos. Ele também era visto como pioneiro do narcocorrido, subgênero que retrata narcotraficantes como anti-heróis, capazes de desafiar a lei e conquistar a simpatia do povo. No início dos anos 90, Chalino Sanches já tinha destaque no competitivo cenário musical de Los Angeles. O hip-hop ainda dominava as paradas, mas os corridos ganhavam respeito. No entanto, o próprio Chalino nunca deixaria de estar ligado ao mundo do crime, e desta vez como vítima. A vida de Chalino esteve em risco a partir de 24 de janeiro de 1992. Naquela noite, ele se apresentou no restaurante e clube Plaza Los Arcos em Coachella, prometendo mais uma festa. Uma grande plateia se divertia com os corridos e lhe dava bilhetes para que cantasse os deles. Entre uma música e outra, ele queria agradar a todos. Uma das mãos mais insistentes era a de um homem que parecia mais exaltado do que o resto. A estrela pediu paciência, pois havia outros pedidos antes. Então, o homem subiu ao palco, sacou uma arma e atirou várias vezes. O cantor foi atingido por alguns tiros e caiu, mas como de costume, estava armado e sacou sua arma. Como alguns suspeitavam, ela estava carregada. Assim, houve uma troca de tiros no meio do show, digna de um faroeste, com gritos e desespero por toda parte, até que o agressor foi detido por pessoas do público. Chalino desmaiou sobre uma poça de sangue, mas foi socorrido rapidamente. Ele passou 8 dias internado em um hospital em estado de coma. Uma das balas perfurou o pulmão direito dele e seu estado era delicado, mas os médicos conseguiram salvá-lo. No 9º dia de internação, o cantor recuperou a consciência. Lá mesmo, ele ficou sabendo que na noite do show, alguns de seus fãs também tinham ficado feridos. Quanto ao homem que o atacou,
Ele foi identificado como Eduardo Alvarado Gallegos, de 34 anos. Ficou provado que ele consumiu substâncias proibidas. Chalino sobreviveu a uma tentativa de assassinato graças à sua coragem e sua fama cresceu como nunca. Ele passou a ser respeitado até no hip-hop. Com o tempo, passou a circular uma foto tida como real dele ao lado de Tupac Shakur, outro rapper de destino trágico. Ainda não se sabe se a imagem era real ou montada, mas ninguém se surpreendia com esse encontro. Se recapitulamos tudo o que vinha acontecendo na vida dele, podemos concluir que Chalino Sanches era imbatível. Até que em maio de 1992, de volta a Sinaloa, ele recebeu a misteriosa carta no meio de um show e aquele escudo que parecia protegê-lo desapareceu. E é assim que nossa história volta ao começo. Na madrugada de 16 de maio de 1992, após o show no salão Bugambiléias, Chalino e sua equipe foram para o hotel onde iam se hospedar. O próprio cantor dirigia a caminhonete em que viajavam um de seus irmãos e alguns amigos. Todos insistiam que o astro não estava bem depois de ler aquela carta. O clima era estranho, quase sombrio, e isso se confirmou quando foram abordados por um carro policial poucos quilômetros depois. De lá, desceram homens vestidos à paisana, embora estivessem armados, e se identificaram como policiais. Eles disseram a Chalino que o comandante queria falar com ele a sós. O irmão e os amigos pediram para não aceitar, mas Chalino concordou. Além disso, resistir poderia lhe causar novos problemas com a lei, e ele não queria voltar àqueles tempos. Muito tranquilo, ele saiu da caminhonete e entrou no outro veículo. O irmão, os amigos, não puderam fazer outra coisa além de ficar olhando enquanto o veículo policial se afastava. As horas se passaram sem novas notícias de Chalino. A família e os amigos foram incapazes de dormir. Continuavam pensando naqueles homens enigmáticos que o haviam levado. Não houve novidades até as primeiras horas da manhã, quando receberam uma ligação da polícia. Agora eram policiais de verdade e os chamaram para o reconhecimento. Um corpo encontrado por 2 fazendeiros no canal de irrigação, perto da rodovia federal mexicana, a 15 metros do bairro Los Laureles. Tinha sinais claros de tortura, mãos e tornozelos marcados por cordas e olhos vendados, além do rosto desfigurado por espancamentos. Para finalizar, 2 tiros, embora algumas versões indiquem que foram 4. Seu estado era tão grave que, a princípio, nem mesmo os familiares que foram ao necrotério conseguiram identificá-lo. Então, eles perceberam a tatuagem de uma cruz em um dos calcanhares. Assim, puderam confirmar que se tratava de Chalino, o rei dos corridos, que na época tinha apenas 31 anos e que havia sido brutalmente assassinado. Marisela Arrasada e amigos do cantor ficaram responsáveis por enterrá-lo no cemitério dos Bazitos, em Sinaloa. Assim, seu corpo pôde repousar na terra onde nasceu. No entanto, sua figura sempre manteve relevância. Mais de 30 anos após sua morte, Chalino Sanches ainda gera opiniões diversas. Entre os fãs prevalecem admiração e nostalgia. Eles valorizam o jovem pobre que triunfou fazendo o que amava e permaneceu fiel à família e amigos. Os devotos da primeira hora recordam com carinho sua presença e músicas, e as gerações mais recentes descobrem um artista que, desde a independência, soube impor uma marca. Mas essas conquistas profissionais não dissipam as sombras que ainda o cercam. Para começar, nunca foi possível encontrar os responsáveis pelo crime e assim surgiram inúmeras teorias. Alguns dizem que ele foi atacado por traficantes incomodados com seus corridos, pois não queriam que suas atrocidades fossem expostas. Disseram também que foi vingança e acerto de contas. Alguns suspeitaram que o culpado fosse alguém próximo ao homem a quem ele fez justiça anos antes por abusar de sua irmã. Essa teoria ganhou relevância porque o vocalista havia sido executado em Sinaloa e talvez os algozes tivessem esperado pacientemente até que ele retornasse. A hipótese de que Alvarado Gallegos orquestrou o fato, sendo quem atirou nele no show de Coachella, teve um pouco menos de força. Em meio a essas obscuridades, fica pairando outro mistério. O que dizia exatamente a carta que ele leu pouco antes de ser sequestrado? Cynthia disse que só o pai dela leu a carta. Depois ele amassou e jogou fora, impedindo que soubessem o conteúdo exato da mensagem. Ele tentou minimizar as teorias sobre ameaça de morte, mas não conseguiu. Além das controvérsias e questionamentos, Chalino Sanches continua sendo não apenas uma estrela da música,
mas o cronista definitivo de uma realidade cruel que afeta o México e o mundo.